Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais uma quarta-feira, junto com o Dr. Bittencourt e sua equipe. E aí, Ei, Renata? Theo, Tá boa? tudo bem? Olha, eu acho que a gente pode dizer para o pessoal assim, gente, o estudo de hoje era isso. Era isso. O que vocês sentiram com a presença da Alda e do Fausto, é isso, é o que desperta. É verdade. Mas vamos lá, vamos continuar as reflexões para, assim, com essa energia que nós estamos percebendo vindo da Alda e do Fausto, vai ser facílimo entender as reflexões que você vai trazer, viu? Deus te ilumine. Beijo, Aldinha. Beijo. Um beijo, Theo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, né? Para que possamos refletir juntos sobre essas passagens tão lindas, né? Cada uma mais linda que a outra no Evangelho. E hoje a passagem que Emmanuel fala para nós está lá nos Atos dos Apóstolos, né? É uma passagem, os Atos dos Apóstolos, só lembrando que nosso evangelista Lucas, né, também escreveu os Atos dos Apóstolos, e essa passagem de hoje, ele retrata um momento onde ele queria mostrar para nós o crescimento, né, e a aceitação do povo de Jerusalém pelos seguidores do Cristo, porque nós sabemos que era uma luta que existia em relação a isso, porque, né, não somente os judeus, né, se faziam presente ali no ensinamento maior, mas também um território de domínio romano que ainda era um povo de cultura politeísta, né? Então, Lucas queria mostrar para nós a força da mensagem do Cristo, né? E naquele momento, Pedro, como o grande representante que havia ficado e assumido essa coordenação desse trabalho tão lindo, como que aquilo se expandia, né? E aí, deixa só eu colocar aqui, porque a minha pessoa não é tão tecnológica, sabe, gente? Agora sim. Lucas fala o seguinte, de sorte que transportavam, né, os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha que lindo, gente. Lucas estava retratando o seguinte: a mensagem do Cristo estava se espalhando de forma tão grandiosa naquele local onde eles estavam ali. Ele retrata essa passagem, acontecia em Jerusalém. A força da energia da mensagem do Cristo se espalhava com tanta grandeza e com tanta clareza, né? Assim, com tanta esperança, enchendo aqueles corações de esperança, de sorte que aquelas pessoas de Jerusalém transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra, não esqueçam dessa parte que nós vamos falar muito disso, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, o enfermo, cobrisse alguns deles, né? Quando este passasse, Pedro, cobrisse alguns deles, os enfermos. E aí a gente pensa, né? Que profundidade essa colocação de Lucas, né? Que profundidade, que reflexão Lucas traz para nós nos Atos dos Apóstolos em relação a esse visualizar da mensagem do Cristo pelo povo de Jerusalém naquela época, e esse entendimento de que pelo menos a sombra de Pedro pudesse auxiliá-los, né? Mas vamos ler o que Emmanuel fala para nós
para que a gente consiga compreender melhor. Ele diz assim: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. E, se te encontrares interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Gente, quantos pensamentos, o versículo do Evangelho e a lição de Emmanuel despertam, né? Como o próprio título fala, despertam em nós, né? É uma lição que nos mostra a fé daquele povo, né? Que poderiam ser curadas, nem que fosse pelo menos por chegar perto da sombra de Pedro. Que fé, né? Inclusive, isso nos lembra a grandeza da passagem do Evangelho do centurião que viu Jesus, né? O centurião que diz assim, o centurião é aquele que cuidava, né? Ele era parte do exército romano e ele era um coordenador de alguns soldados, centurião, ele cuidava de 100 soldados. E um dia, um determinado soldado dele estava muito ruim, muito ruinzinho, muito doente, né? E esse centurião que já vinha, apesar de romano, já vinha acompanhando o trabalho do Cristo, ele se lembra, peraí, tem um homem que chamam de Jesus, né? Que cura. E aí ele se põe atrás de Jesus. E quando ele chega lá, Jesus disse, eu vou lá curar o seu soldado. E ele disse, Senhor, né? Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Era ele entendendo que a irradiação de Jesus era suficiente. Jesus não precisava nem chegar perto. Ele entendeu que os fluidos emanados por Jesus eram capazes de curar o soldado que estava lá, na outra casa, lá, não sei aonde, né? Então, essa passagem do Evangelho, essa passagem, aliás, dos Atos dos Apóstolos, nos remete, né, de certa forma, a essa passagem do Evangelho que nos traz essa semelhança em relação a esse fluido emitido por Pedro, nesse momento, né? E por Jesus, nessa grandeza que não precisava nem se aproximar. De lá de longe, o fluido dele já era capaz de curar, né? E aí, a gente gostaria, né,
de começar a nossa reflexão pensando então assim: o que nós despertamos ao nosso redor? É uma pergunta que nos faz calar e que nos faz olhar lá no fundo da nossa alma, porque é imperioso a gente pensar sobre isso, não é verdade? O que eu desperto o outro? O que eu desperto nas pessoas que convivem comigo no meu lar? O que eu desperto nas pessoas que convivem comigo no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de estudo? Quando eu ando na rua? Nós já nos perguntamos sobre isso, né? Essa é a nossa grande reflexão de hoje, né? Que tipo de energia eu estou hoje, eu consigo emanar hoje? E que tipo de energia os outros recebem de mim? É um pensamento muito profundo, né? Outro pensamento muito profundo que diz respeito ao que eu estou despertando hoje é: quão preocupado eu estou em perceber o que eu desperto no outro, o que eu desperto ao nosso redor. E isso vai fazer toda a diferença. Essa pergunta é fundamental, né? Para que a gente consiga, de fato, caminhar e começar a progredir. Não é verdade? Por que nós estamos falando isso? Porque é para onde o meu olhar se direciona que demonstra o meu verdadeiro interesse. Vamos começar pensando por aí, né? Para onde que a minha alma olha? Para onde que eu estou olhando? O que eu busco hoje? Né? A minha busca, ela está ligada às questões materiais ou a minha busca está ligada ao renascer espiritual, verdadeiramente? E é importante a gente compreender que estar ligada às questões materiais não faz apologia a não usufruirmos daquilo que a Terra tem para nos oferecer, de forma alguma. Estar ligado às questões materiais significa que o meu espírito ainda olha para as questões materiais como questão de única sobrevivência. É isso aqui que eu busco e é isso que me faz feliz. Esse é um olhar. Estar ligado às questões espirituais significa eu compreendo que a minha essência é espiritual, que a vida verdadeira é a vida do espírito, que eu estou aqui de passagem, porém, eu posso usufruir daquilo que a Terra tem materialmente para me oferecer e que é útil. Olha a diferença. Eu não estou ligada, agarrada, amarrada às questões materiais, quando o meu olhar olha para o espírito. Mas eu entendo que sim, eu posso usufruir daquilo que a Terra tem para me oferecer, porque faz parte e é o auxílio que eu tenho para que eu consiga caminhar. Faz diferença quando a gente percebe isso? Então, essa é a primeira questão. Para onde eu olho? Beleza. Então, uma vez que nós compreendemos, né? Que é o nosso caso aqui, nós temos certeza disso. Uma vez que nós compreendemos que o nosso olhar hoje, ele busca esse crescimento espiritual, nós entendemos que sim. Então, eu estou preocupada com essa energia e com aquilo que eu desperto ao meu redor. Vocês concordam com isso? Faz sentido isso para vocês? Né? E aí, a gente gostaria, né, de voltar numa frase da passagem de Emmanuel, né, que ele diz assim:
todos nós, através, olha só, gente, presta atenção nisso, todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Olha o que Emmanuel diz para nós. Né? Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos nossos atos. Como que é isso? Criamos atmosfera particular. O que nós compreendemos em relação a isso, né? Nós compreendemos, aí nós vamos voltar nos conceitos básicos que aprendemos, né? Em sendo nós todos espíritos em essência e que estamos reencarnados aqui nessa vida e vamos desencarnamos e reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos. Nós apresentamos um corpo físico e apresentamos um corpo, né, perispiritual que envolve a nossa essência, que é o espírito. Estamos falando de energia. Estamos falando de energia, né? E é essa energia emanada através do nosso espírito que vai construir esse corpo perispiritual que envolve o nosso espírito, né? Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos, nós vamos moldando esse perispírito, né? Que na hora de reencarnar, vai ajudar a moldar o nosso corpo físico. E esse conjunto de corpos compõe o nosso campo fluídico. O que é o nosso campo fluídico? É toda a energia que emanamos através do nosso espírito, né? Que vai para além do meu corpo físico. E ela irradia sem limite de crescimento. Para onde? Até onde eu vou irradiar? Infinito. Né? A depender do meu estágio evolutivo. Olha só, então nós vamos voltar lá, né? Nós vamos voltar lá na passagem de Pedro e vamos lembrar da passagem do centurião, né? A passagem de Pedro, Lucas disse que as pessoas levavam os enfermos para que pelo menos a sombra de Pedro, né? Para que esses doentes tivessem contato pelo menos com a sombra de Pedro, né? E aí a gente entende a sombra como aquele rastro que fica quando nós vamos passando, né? Era o campo fluídico de Pedro, emanando essa energia de esperança, essa energia de confiança, essa energia de que através daquilo ali era possível angariar algo de melhor que pudesse me fazer melhor, né? E aí nós vamos lá no centurião, quando ele diz assim, Senhor, não precisa ir até a minha casa, porque somente a tua palavra, ou só o teu pensamento será capaz de curar o meu soldado que está lá longe. Olha, né, o tanto de irradiação, só para a gente fazer essa analogia. Então, essa irradiação, ela não tem limite. Por quê? Quem vai dar essa expansão é a profundidade do nosso amor. Estamos entendendo até aí, né? Essa combinação, né? De energia que ela pode ser emanada através das nossas atitudes diárias, através das palavras, da forma como nos comunicamos, né? Nós vamos espalhando essa energia, mas também através dos nossos pensamentos. E aí, a gente gostaria de deixar de para casa uma passagem, aliás, um capítulo inteiro, né? Lá na Gênesis, lá no Livro dos Espíritos, aonde Kardec traz muitas considerações através, né, dos fluidos e da potência do pensamento enquanto construidor desse nosso campo fluídico, que importante nós compreendermos que isso é real, tanto para o bem quanto para
o contrário, né? Aqueles espíritos que não estão ligados, que não estão conectados, vamos usar essa palavra, conectados à lei de amor, eles são capazes de despertar energias da mesma forma como aqueles que estão conectados ao amor. O que vai fazer diferença é a qualidade dessa energia, né? Bom, e por quê? Né? Que através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Porque tudo isso, atos, palavras e pensamentos, expressam a nossa verdadeira essência, né? E aí a gente vai pensar, vai lembrar o seguinte, que muitas vezes algumas pessoas se escondem através de palavras um pouco mais elaboradas, né? Mas o que vai ficar impregnado mesmo no campo fluídico dela é a energia que ela emana. Porque a energia não é só da palavra bonita, mas é do sentimento que envolve aquela palavra. Então, eu encontro com uma pessoa e eu penso imediatamente que aquela pessoa é uma pessoa que eu não gosto e eu digo assim, querida, o que ficou impregnado em mim? A energia do querida ou a energia, né, daquilo que eu realmente sinto? A energia daquilo que eu realmente sinto. E não tenhamos dúvida, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão sentir a nossa energia. Nós conseguimos compreender isso? Porque é de energia que estamos falando. Então, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu emano, independente da palavra que eu falo, que vai ficar impregnado no meu campo fluídico. É por isso que nós percebemos, tem alguma coisa estranha. Fulano às vezes fala uma coisa assim, e eu penso, não combina com o jeito dela, né? Sim, porque o que está impregnado é o sentimento verdadeiro daquela pessoa. Por isso que temos que nos preocupar com os nossos pensamentos. Por isso que temos que fazer essa limpeza dos nossos pensamentos para que as nossas palavras comecem a sair de forma melhor e, consequentemente, as nossas atitudes comecem a melhorar. Porque não tem outra forma, né, de emanarmos energias positivas a não ser através da modificação do nosso ser. Até aí tudo bem, gente? Estamos compreendendo? Eu não consigo ver agora, porque eu não estou na tela que tem as mensagens de vocês, mas no final nós vamos tentar, né, ver se teve alguma dúvida para que a gente possa responder melhor. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, tá bom? Então, vamos para frente. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos são a expressão da nossa mais profunda intimidade, principalmente o nosso pensamento. E é a partir daí que nós vamos conseguir irradiar. A gente trouxe um pedacinho da Gênese, né? Lá no capítulo 9 da Gênese, item 15, que fala assim: então, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no nosso envoltório perispirítico como um espelho, como se reflete num espelho. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Olha que lindo isso, né? É a nossa impressão digital espiritual. Olha que lindo isso, gente. Nós temos a capacidade de deixar registrado por onde passamos a nossa impressão digital espiritual, através da energia que nós vamos emanando, né? E aí, Pedro nos mostra, né, que a atitude dele, como que Pedro conseguiu, então, né,
fazer com que até mesmo a sombra dele já refletisse no outro repercutisse, ressoasse, deixasse, né? Deixava levar até o outro essa mensagem de amor. Como que é isso? Como que funciona? Né? E aí, Emmanuel, lá na passagem, vou voltar aqui para ver se... Aqui, ó. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, veja bem, a sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara. Ops. Desculpa, gente, voltando aqui no olhar da nossa alma, né? Aceitara o Cristo. Olha o que Emmanuel fala. O que é aceitar o Cristo? É compreender que Cristo, que Jesus, né, é o maior exemplo de vida que já tivemos aqui na Terra. E Pedro compreendeu. Né? Em que pese a caminhada dele, que ainda não foi perfeita, mas não é para isso que estamos olhando nesse momento, né? Estamos olhando para onde a alma de Pedro olhou. A alma de Pedro certamente olhou para a grandeza do Cristo e disse: é assim que eu quero ser também. É essa energia que eu quero ter dentro de mim, porque, em primeiro lugar, isso vai fazer o bem para mim. E aí sim, eu vou conseguir levar isso para as outras pessoas. Então, Pedro compreendera Jesus, compreendeu a essência do ensinamento do Cristo e refletiu e compreendeu, é nesse caminho que eu quero caminhar, né? Ele se consagrara, a ele se consagrou. O que é a gente se consagrar ao Cristo? Eu também posso me consagrar ao Cristo? Sim! Jesus disse isso, né? Jesus nos deu essa certeza, porque ele disse que éramos deuses. Então, nós podemos nos consagrar a isso, a essa energia de modificação e de caminhada para a luz, da mesma forma. Né? E aí sim, nós vamos começar a trilhar este caminho de começar a irradiar e a despertar no outro energias de bem-querer, energias de sentir-se bem ao meu lado, energias de querer compartilhar comigo dessa caminhada. Não é assim quando a gente olha para a Aldinha? Olha só, nós temos um exemplo muito próximo. Chico Xavier, Madre Teresa, e aqui, do nosso lado, quantas pessoas espalhadas, não somente nas casas espíritas, né? Mas quantas pessoas enxergaram essa verdade dessa atitude no bem e que nos faz querer estar perto, nos faz querer ter esse olhar para ela, de prestar atenção nas atitudes dela, para que eu consiga também me melhorar, me auxiliar. Não é verdade? Porque não tenhamos dúvida, né? O trabalho é individual. Então, aqui está escrito assim: para onde olha a minha alma? A alma de Pedro olhou para Jesus, compreendeu, aceitou e a ele se consagrou. É a isso que eu quero me dedicar. Esse é o meu propósito de vida. Pedro. E eu? A lição é essa. A lição está chamando a mim, né? Estamos compreendendo isso? Né?
Deixa eu ver aqui uma coisa que eu queria falar para vocês. A questão da sombra. E aí a gente ficou refletindo sobre essa passagem da sombra, né? E a gente achou muito interessante tanto Emmanuel trazer essa reflexão na lição dele, quanto Lucas colocar a questão da sombra de Simão Pedro. Por quê? Jesus era luz. Integralmente, Jesus era luz. Por isso que a irradiação dele era sem limite de tamanho. Por isso que a energia dele abraçou todo o planeta, né? A energia dele se encontra em todo o planeta, né? Mas é importante nós compreendermos, e aí a gente colocou aqui, essa questão da dualidade que nós ainda carregamos. E uma outra vez, não me lembro mais se foi num estudo de manhã ou de tarde, nós falamos uma vez, a questão do nosso olhar para nós mesmos com caridade. O nosso olhar para a nossa dualidade e para a nossa sombra com alto amor. Não é passando a mão na nossa cabeça, não, mas é compreendendo o nosso lado humano ainda, né? Para que nós consigamos fazer o esforço necessário de melhorar esse lado humano ainda. E nós todos carregamos em nós a nossa essência espiritual, que é luz, né? Enquanto na matéria, enquanto espíritos ainda imperfeitos, também trazemos em nós as nossas sombras, que são reflexos das nossas escolhas um pouco desarmoniosas no nosso passado, né? Mas é importante tomarmos consciência dessas nossas sombras, da nossa sombra, para que consigamos realizar esse nosso trabalho de olhar para dentro da alma, escolher o caminho novo e conseguir caminhar iluminando, né? Fazendo esse caminho de reiluminação das nossas sombras. Mas sem esquecer que somos sombra, né? Também. Porém, no esforço hercúleo, porque, né, esse é o nosso estágio evolutivo. E está lá no Evangelho que ele não desconsidera isso. Ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Ou seja, nós estaremos realizando a nossa jornada à medida que estamos nos esforçando para domar as nossas más tendências, que ainda existem em nós, que são parte de nós, e que nos pede esse olhar de amor, né? E aí a gente lembra de Pedro, né? Imagina se Pedro tivesse ignorado as sombras dele, e no momento em que ele negou Jesus, a primeira, a segunda, a terceira, ele entendesse assim, eu sou só sombra, e não tem jeito. Apesar desses 3 anos aqui caminhando ao lado de Jesus, eu não aprendi nada, então deixa eu aqui na treva mesmo. Não, de forma alguma. Pedro se fortaleceu mais ainda, né? Foi doído, foi doloroso, mas foi através dessa dor que aí ele se entregou completamente à sua transformação, né? E a sombra dele, que aqui representa a nós esse lado humano ainda, até a sombra dele, que é o exemplo desse esforço diário de domar as nossas tendências. Até isso ainda é movimento que leva esperança. Olha que linda essa reflexão, gente. Olha que lindo esse pensamento. A sombra de Simão Pedro era disputada pelos sofredores e doentes. Por quê? Sofredores e doentes, vamos entender, são aquelas almas em profundo sofrimento, que aí vão olhar para a nossa sombra, que representa o nosso esforço, nosso lado humano no esforço diário de domar as más tendências. E vão dizer, sim, é possível.
eu consigo, se a Renata, com tanta dificuldade interior, está se esforçando, por que eu também não posso conseguir? Faz sentido isso para vocês? Né? Encontravam nessa sombra de Pedro, essas pessoas, esperança e alívio, dizendo assim, não, eu não tenho que ser perfeito já de uma vez, eu posso me renovar, eu posso trilhar esta caminhada. Né? A sombra de Pedro trazia reconforto e alegria. Olha que sentimentos maravilhosos. Reconforto, eu me confortar no sentido de que eu compreendo e aceito a pessoa, eu acolho a Renata que eu sou hoje, com todo o amor que eu puder dar para ela, fortalecendo-a nessa caminhada de se tornar melhor. Esse é o reconforto. E aí é a alegria, essa alegria de se sentir capaz novamente, de se sentir fortalecida para fazer essa transformação. Né? E aí nós vamos... eu nem sei que horas são, gente. Tá quase, estou terminando. Né? Nós vamos terminar com o último parágrafo de Emmanuel, que diz assim: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Ou seja, é o nosso olhar para a nossa intimidade. É o olhar para dentro de mim. Como que os outros se sentem com a minha presença? Que ambiente eu crio quando eu chego em determinado local? Que energia existe dentro da minha casa, do meu lar, com a minha presença? Eu preciso olhar para isso. É fundamental que eu olhe para isso diariamente, para que eu consiga realizar com atenção, né, essas descobertas dentro de mim. A qualidade da minha sombra. E aí, Emmanuel diz, se te encontras interessado em aquisição de valores, lembra lá no começo, quando nós questionamos assim, quão interessado eu estou no tipo de energia que eu estou emanando? Então, se te encontras interessados em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Né? E aí, numa sincronicidade com o nosso querido Fausto, né? No que ele falou no início da nossa manhã de hoje, né? A gente lembra quando Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus estava dizendo com isso, gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Era Jesus dizendo assim, gente, sou eu, é a minha pessoa que vocês têm que adorar. É da minha pessoa que vocês têm que tirar aí uma fotinha e andar olhando para ela toda hora, né? Na modernidade de hoje era ele dizendo assim, posta lá nas redes sociais, mostra para as pessoas o tanto que vocês são apaixonados comigo. Era isso que Jesus estava dizendo quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele estava fazendo referência às atitudes dele, às palavras dele e ao pensamento, à forma como ele vivia. Que é o início da fala de Emmanuel. O pensamento, os atos e as palavras. Era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, presta atenção naquilo que eu estou falando, na maneira como eu ajo, né? E aí sim você vai conseguir, né, crescer. E aí sim você vai conseguir evoluir. E aí sim você vai conseguir
fazer com que até a sua sombra consiga auxiliar o próximo. Cada vez mais transformando sua sombra em luz, cada vez mais esse raio de energia crescendo e atingindo mais pessoas. Era esse o recado de Jesus. Não é a gente viver pregando e postando no Facebook, no Instagram, a gente viver postando fotinha de Jesus e de palavrinhas de Jesus, versículo da Bíblia, do Novo Testamento, não. São as nossas atitudes diárias. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é nós abraçarmos Jesus dessa maneira, através da renovação das nossas atitudes, através do que ele nos deixou de exemplo. Né? E, para encerrar, né, nós vamos lembrar, né, dessa tríade. Olha aí, Fausto, né? A nossa sincronicidade, né? Que os espíritos trazem para nós como, vamos dizer assim, como ferramenta de autossustentação, né? Para que nós consigamos realizar essa caminhada. Como, Renata? Não tem como, né? Nós não agirmos sem ser dessa forma. Estudo. Por que eu estudo? Porque o estudo vivifica em mim, né, aquilo que eu preciso realizar, aquilo que eu preciso transformar, aquilo que eu preciso fazer. O estudo vai me mostrar essa necessidade. Mas se eu ficar só no estudo, olha só, imagina que esse triângulo é um banquinho onde nós precisamos nos equilibrar. Se o meu banco só tem a perna do estudo, eu vou cair. Ele vai ficar capenga. Eu não vou conseguir me equilibrar, né? Aí a gente tem a outra perna, que é o trabalho no bem. Olha que lindo. O trabalho no bem é o movimento que me faz sair de dentro de mim e de enxergar apenas o meu umbigo e começar a enxergar o outro. Porque trabalho no bem é aquele trabalho que promove o movimento em relação ao outro. Porque está lá, né? Quando Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros, está lá no primeiro mandamento em Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso desse movimento. E Jesus disse, assim como eu vos amei. Por isso que ele é o exemplo, que ele nos amou em essência, em profundidade, 100% do tempo. Né? Mas ainda assim, estudando e trabalhando no bem, olhando para o próximo, o meu banco ainda está capenga. Por que será que o meu banco ainda está capenga? Né? Porque eu preciso aliar a próxima perna, que é a perna da oração. Olha só, e a oração é aquela que está em cima. Por quê? É ela que nos vai ligar ao alto. É a oração que vai me manter em contato direto com os espíritos de luz, com os meus amigos espirituais, com o meu anjo da guarda, com aqueles que torcem por mim, com aqueles que estão no plano espiritual torcendo para que eu consiga caminhar. Orando, estudando, trabalhando no bem, amando ao próximo como a mim mesmo. Que nós tenhamos essa força de seguir equilibrados diariamente nesse banquinho formado pelo estudo, pelo trabalho no bem e pela oração. Que não nos falte nunca nenhuma dessas pernas no nosso banquinho, para que a gente consiga caminhar sempre nesse equilíbrio, para transformarmos diariamente todas aquelas mazelas que ainda se encontram dentro de nós em luz. Né? Porque nós somos luz. E Jesus disse para nós, brilhe a vossa luz. Que tenhamos todos um dia muito iluminado.
que tenhamos todo um dia muito cheio de vontade de despertar ao nosso redor as melhores energias possíveis. Combinado? Era isso que a gente queria trazer para vocês no dia de hoje, né? Era essa reflexão que a gente queria deixar, né, aqui nesse conjunto, junto com o nosso Fausto e a Aldinha, né? Que bom, Renata. Achei assim, E aí, Theo? uma delícia esse estudo, estava muito gostoso, que bom. Gostei muito do seu banquinho. Eu acho que é exatamente isso. Nós estávamos falando sobre a estrutura da mente, que é da atitude, né, do trabalho no bem, do conhecimento, e eu acho que compõe também a mente é exatamente isso, né, a oração que é a ordenadora de tudo isso, né, que sem o amparo divino a gente não consegue fazer nada, né? Muito obrigado. Queria lembrar, viu, para você não faltar também, Renata, que nessa sexta-feira, avisar a todos, às 20 horas, nós teremos o Simão Pedro falando sobre a importância do culto no lar, aqui no canal Vídeos Sempre, né? E nós vamos divulgar também pela Instagram, no site. Vai ser uma palestra muito gostosa, muito boa, não vamos perder. Peço perdão a vocês pelo barulheira que está acontecendo aqui, porque estão quebrando uma varanda em cima de mim aqui da minha casa. Mas aí eu vou fazer o seguinte... Nós podemos também lembrar as pessoas, convidando-as, né, a visitar o nosso site? Sim, visitar o nosso site. De vez em quando a gente passa um banner aí embaixo, ó, tá vendo? Ó? Isso, nosso Instagram, né? É isso, Instagram também. Gente, ó, colocar para vocês que a Renata, com essa verve comunicativa dela, ela faz parte do grupo de comunicação do Sempre, um departamento novo e super ativo, que depende de gente bacana assim. Tá bom? Vamos convidar, então, o Fausto. Precisa de muita tarefa, né? A gente precisa do nosso banquinho lá da perna do trabalho do bem, senão nós vamos capengar. Senão a gente capenga, isso mesmo. Vamos convidar, então, o Fausto para fazer uma oração para a gente terminar. Por favor, muito obrigada. Oi, Fausto. Tudo é eu, né? Muito obrigada, gente. Obrigado, Renata. Obrigado, Renata. Obrigado, meus queridos irmãos. Então, nós estamos agora nos preparando para encerrar essa atividade tão bonita e vamos agradecer a Deus. Agradecer ao Dr. Bittencourt, que esteve presente em nossas casas, deixou o perfume das rosas, as energias saudáveis da recomposição do nosso espírito, perispírito, e fortalecendo o nosso ideal para uma semana cheia de paz e de equilíbrio. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez por permitir este encontro de amigos de dois planos de vidas que, comungando o mesmo pensamento e sentimento, estamos aqui estudando o Teu Evangelho para que possamos encontrar o verdadeiro caminho do homem de bem. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e as bênçãos a todos os lares aqui representados. Obrigado, Dr. Bittencourt, a nossa gratidão, hoje e todo sempre. Que assim seja. Graças.